Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, que bênção esta manhã, amém? Aleluia. Eu acredito que se você está aqui é porque você está com muita fome, amém? Está comigo? Eu creio que Deus te trouxe, mas sabe, como eu falei no primeiro dia, Deus não te trouxe literalmente. Ele não te pegou na sua cama, vestiu a sua roupa e te colocou aqui. Deus te trouxe te influenciando, te inspirando e você veio como resposta, amém? Você se usou em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que Suane trouxe, que palavra poderosa e maravilhosa. Isso é a síntese do que o Espírito quer para os últimos dias. Irmãos, Deus cansou de superficialidade. Deus cansou de pessoas que estão no raso, quando o mundo está indo tão profundo. Aleluia. E para mim essa palavra imersão ganhou um novo sentido nessa manhã. É o que Deus quer para nós. Está comigo? Deus quer imersão. Diga, Deus quer imersão. Eu ouvi uma canção que nós cantamos no primeiro dia, maravilhosa. E eu lembro que 2 dias antes de eu chegar nesse evento, eu estava cultuando ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor, intimidade com Ele, e veio essa canção para mim 2 dias seguidos. Meu Deus, por quê? E eu comecei a ouvi-la, quando eu cheguei aqui, eles colocaram, e a canção é do Zoe, nem lembro, como é, quando a luz se apagar, não é? Aí só que tem uma frase que diz assim, eu cansei de ser o mesmo, e eu cansei de ser eu mesmo. Irmãos, o profundo acontece ou ele nasce quando você se cansa deste lugar que você está. O ponto de partida é você não aceitar mais isso. Amém? O ponto de partida é você não estar satisfeito. Pastor Bud costumava dizer assim, quem está satisfeito? Aí todo mundo, aleluia. Não fica satisfeito, rapaz. Deus tem mais. O ponto de partida é saber que você não está tão bom assim. Ei, você não é o cara, ei, você não chegou num ponto, ei, Deus pode te surpreender, ei, você não sabe de tudo, ei, você não experimentou tudo, ei, você não sabe o que Deus ainda pode fazer e deseja, queridos. Eu fico pensando se Deus acha um coração com fome, Deus não quer um coração preparado no sentido de tão bom, tão top, tão capacitado, tão qualificado, Ele quer gente rasgando-se diante dEle com fome. Aleluia, glória a Deus. Satanás não vai roubar as nossas bênçãos, porque Deus vai nos despertar antes, queridos. O diabo não vai roubar essa estação que Deus preparou, porque antes disso Deus vai trazer luz sobre nós e seremos despertos. Seremos iluminados pelo Senhor e saberemos o nosso lugar. Porque nunca, amados, esse lugar de dependência nele foi tão importante para nós. Diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Oh, glória a Deus, mas sabe, o nosso vai queimar porque nós saberemos que o nosso lugar de dependência está no Senhor. E à medida que caminhamos, nos sentimos cada vez mais incapazes. E isso vai ser natural para nós, porque sabemos que mais dependência, mais favor, mais graça está nele. Irmãos, esse lugar de não saber como fazer, este lugar de ter medo, agora entenda bem, não é medo das trevas, não é um medo como um espírito, de ter medo de entrar em coisas que Deus nos deu, ainda que tenhamos desejo. Esse lugar que nos deixa muitas vezes fragilizados é um excelente lugar. E sabe, à medida que nos tornamos confortáveis naquilo que Deus nos chamou, nos tornamos confortáveis na comunhão com Deus, nas coisas que fazemos para o Senhor, há um perigo de desassociarmos o nosso fruto da presença. E sabe, um mecânico, um natural se torna a nossa vida. Então tudo funciona bem a partir da nossa perspectiva. E por um tempo funcionará. Aleluia. Eu estava falando na nossa igreja, nós pegamos uma série chamada Propósito. E nessa série a gente estava ensinando sobre o propósito que Deus nos criou. O propósito que nós temos como igreja. E falamos sobre propósito em todas as perspectivas. E sabe, eu estava lendo lá e dizendo, olha só, Deus escreveu todos os seus dias em um livro antes de você existir. Diz, eu escrevi, Ele escreveu todos os meus dias lá nos Salmos. Antes de nenhum deles ainda existirem.
Deus escreveu todos os seus dias quando nenhum deles ainda existia. E você será julgado e talvez condenado dentro da perspectiva não do que você viveu, mas dentro da perspectiva daquilo que você deveria ter vivido e experimentado. Ele vai comparar a sua vida com aquilo que ele escreveu. E ele vai dizer: ei, você disse que foi muito bom, e eu digo que não foi, porque o que eu tinha era muito maior e mais glorioso. Talvez você alcançou uma cidade, ganhou 300 mil pessoas para Jesus, mas ele diz: dentro da minha perspectiva e na comparação, eu tinha 1 milhão para você alcançar. Deus está me fazendo coisas gloriosas, Deus está me usando, coisas boas estão acontecendo. Sabe, ninguém nessa cidade tem feito melhor do que eu, ninguém nesse estado, nesse país, sabe, ninguém prega melhor do que eu, ninguém tem uma unção como a minha. E sabe de uma coisa? Vai chegar o tempo em que ele vai comparar a sua história com a história dele para você. E quando Deus criou a sua história, ele contou com 2020. E sabe de uma coisa? Quando ele contou com 2020, ele sabia que tinha pandemia, ele sabia que tinha crise, ele sabia que tinha gente morrendo, e ele escreveu a sua história no meio da pandemia. Não precisa voltar lá. Não precisa pegar o que passou, porque ele escreveu uma história para você lá, dentro do inferno. Eu não sei, queridos, o que você está pensando sobre isso, mas eu sei que Deus conta com tudo. Ele vê todo o cenário e ele diz: eu escrevi seu dia no meio do caos. Então você não vai dizer assim: rapaz, eu perdi 10 anos da minha vida. Eu não perdi, eu vivi ele da melhor forma que Deus criou para que eu vivesse no meio daquilo. E a gente fica pensando: rapaz, como Jacó, eu perdi esses anos todos trabalhando para você de graça. E sabe de uma coisa, você não me deu nada. Que bobagem, Jacó. Deus estava te preparando para que você fosse depois o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você é forjado por Deus, a sua história foi escrita no meio das circunstâncias. Então para com essa coisa, queridos. Para com essa bobagem. Viva o seu propósito. Aleluia, olha para o seu irmão do lado, me ajuda a pregar e diga: viva o seu propósito. Aleluia. Aleluia. Eu vou sobreviver às circunstâncias da vida. Eu vou sobreviver à fome, à crise, às perseguições, até os meus próprios erros e pecados. Eu vou sobreviver porque ele escreveu uma história. E a presença, sabe, a imersão na presença vai me conectar com o que ele escreveu sobre mim. Aleluia. Eu vou chegar lá, queridos, eu vou dizer: Deus, na minha cabeça é um ponto final. Mas eu sei que você escreveu todos os meus dias. O que é que tem aí na frente? Eu vou seguir isso loucamente. Eu vou perseguir isso quando tudo parecer loucura, porque eu fui criado para o louvor da sua glória. Você não escreveria nada que envergonhasse o seu nome. Eu vou sincronizar o que eu vivo com o que você viu. Eu vou sincronizar o que eu vivo com o que você viu. Por Deus viver uma eternidade, Ele viu tudo. E Ele disse assim: ainda você informe no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Isso é eleição. Entenda bem, não é predestinação. No sentido, na perspectiva de que alguns são, outros não. É uma eleição nele. Quando você estava informe, por quê? Porque você não vai discutir se tem mérito ou não nisso. Você não vai dizer assim: eu sou isso pelo meu mérito, mas eu não sou por causa dos meus erros. Ei, some-se essa perspectiva e você diz simplesmente: Ele me escolheu, eu fui criado para o louvor da sua glória. Ele decidiu escrever minha história e Ele me escolheu quando eu era informe. Eu não tive nada com isso, eu simplesmente aceito e sincronizo a minha vida com o sonho e o coração de Deus, meu Pai, meu Pai. Irmãos, não é possível viver uma vida para Deus, servi-lo de todo o coração, sem confiar na sua bondade e sem saber que antes de tudo Ele é seu Pai. Vós, se sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Outra passagem diz: dará o Espírito Santo, dará o seu próprio Espírito, aquele que está com Ele desde a eternidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quando você olha nessa perspectiva, você diz: o que é o diabo?
O que são as circunstâncias? O que é o ano de 2020? A impressão é que você parou em março, né? E piscou o olho e acordou em outubro. Mas dizem os sábios seculares do mundo, eles dizem assim: não chore pelo leite derramado. Oh, aleluia. E eu digo para o diabo: olha, diabo, vivi muito bem nessa pandemia. Orei mais do que nunca. Estava sincronizado com Deus. Não entrei em pecado. Ok, gente, se você errou em alguma coisa, deixa eu te dizer, a graça estava lá e Ele providenciou Jesus, uma expiação por você. Mas sabe, comi bem. Meus filhos chegaram lá e disseram: pai, nós tivemos os melhores aniversários das nossas vidas. Eu disse: é porque nós dependemos de graça. Sabe o que aconteceu? Estávamos no lastro do natural, na dependência do natural estávamos firmes, mas o lastro foi tirado, nós buscamos Deus. E sabe, nunca como antes sincronizamos o coração de Deus, o que Deus criou para nós, com aquilo que estávamos vivendo. Então provisão é resposta da presença. Diga comigo: provisão é resposta da presença. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão. Hebreus 11:6. O que é que diz lá? Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam, creia que o que, gente? É necessário que aqueles que dele o quê? Diga: se aproxima. Diga: aqueles. Tem pessoas que decidiram fazer isso. Aqueles que o quê? Dele, diga: dele. Dele. Não é da pandemia, não é do pastor, não é da sua obra, não é do seu ministério, não é dos seus ensinos, não é do seu entendimento. É dele, se aproximando dele. É necessário, porque importa que aqueles que dele se aproximam, creia que ele existe. Ele não foi, ele não será, ele existe, ele está sempre presente. Ele é contínuo, ele é pleno, ele é intencional para você. Creia que ele existe e que se torna. Agora só, olha o que diz: ele se torna. Deus existe, mas para os que o buscam, ele se torna. Eu quero que a revelação caia no seu coração. Diga: ele existe, mas para os que o buscam, ele se torna. Deus não é, ele se torna. Aleluia. Ele não é, ele se torna. Quando você busca a Deus, você força a ele se tornar. O que? Galardoador. Você tem um Deus passivo. Entenda bem, não se escandalize. Você tem um Deus passivo na perspectiva de quando você apenas o observa, mas não busca. Mas quer ativar Deus e transformá-lo em um Deus que se torna galardoador, busque-o. Você forçará ele a se tornar um presenteador. Quanto mais eu busco, mais eu prospero. Quanto mais eu busco, mais eu enrico. Quanto mais eu busco, e a palavra é enrico mesmo, queridos. Quanto mais eu busco, mais eu sou pleno. Quanto mais eu busco, mais eu governo. Quanto mais eu busco, mais eu domino. Quanto mais eu busco, mais me sincronizo com Ele. Ele se torna o meu galardoador. Então Ele se torna o meu e talvez não seja o seu. Porque é daqueles que o buscam. Oh, aleluia. Eu sei que nós tivemos dores, perdas, sofrimento, mas você poderia bem agradecer a Deus por essa pandemia. Não por ela, mas agradecer a Deus nela, porque de certo modo nós vimos o quanto dependemos e precisamos dele. Aleluia! E sabe de uma coisa? Essa imersão é você entender: eu tenho um propósito e eu vou viver o meu propósito. Eu tenho um alvo e eu vou viver o meu alvo. Deus ainda vai me usar. Deus ainda vai me usar. Eu viverei os sonhos de Deus aqui nessa terra e não abandonarei nenhum deles.
Amém? Você está comigo? Então Deus está te chamando o quê? Para ser intenso. Deus está te chamando para ser intenso. Agora intenso, queridos, não é aquele povo que às vezes a pessoa faz, não estou dizendo que é errado, mas sabe, num domingo pula, grita, chora, se desespera, cai catarro do nariz, a pessoa tem que ir lá, o diácono levanta você, depois tem que limpar o chão, senão outra escorrega. Já viu isso? Eu vou me consagrar ao Senhor, então um camarada sobe 17 vezes no monte, no final de semana. Né? E depois entra uma temporada de frieza espiritual. Ser intenso é entrar em uma responsabilidade, um compromisso entre você e Deus. Dizer, essa estação mudou na minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero ser mais eu mesmo. Esse eu que eu era, acabou aqui. Eu quero pular de estação, chega! Você tem que olhar no espelho e dizer, ei, chega! Velho homem, chega! Eu quero entrar no novo! Irmãos, eu sei que nós falamos aqui tantas vezes, chega de brigar com o pecado. Chega de achar que dá um testemunho. Ah, será que é soberbo ou não? Arrebente essa porta e comece a dar fruto e testemunhar para outros, porque o testemunho é a promessa de que Deus fará outra vez. Quando eu vivo, outros viverão. Quando eu experimento, eu dou esperança para outros experimentarem também. Quando eu vivo, queridos, a partir de mim, a influência vai invadir a terra e vai alcançar outros corações. Se você consegue, eu consigo, nós vamos. Porque o diabo divulga aos quatro ventos todas as suas obras. E os filhos deles argumentam, deixa bonito, põe produção. E os filhos de Deus são tímidos. Tem que haver em você um espírito de ousadia e de intrepidez. E você tem que arrebentar. Você precisa botar para quebrar. Oh, glória! Se concentre no seu, no que Deus lhe deu e bote para quebrar. Alguém já falou que a corrida com Deus não é uma competição em que todos estão cada um na sua raia, né? E que tipo, pá, e todo mundo fica olhando para o lado, quem vai chegar primeiro? Não. A corrida com Deus é como você chegará. E o quão rápido você chegará. A competição é entre você e você. E você faz tão rápido, tão preciso. Está comigo? Então Deus quer te tirar desse lugar aí. E dizer, nunca mais você vai ser o mesmo. Não é uma igreja com um pastor lutando para que a igreja seja avivada. É uma igreja tão avivada que multidões não caberão nesse lugar. Aleluia. Amém. Eu lembro que a gente estava, na realidade até você estava num salão de cabeleireiro de um dos nossos membros lá em Teresópolis. E uma das nossas membras, ela estava treinando para entrar na bateria. E também ela tinha acabado de comprar um carro, ela estava muito feliz. E de repente ela chegou lá no salão, então você estava ajeitando o cabelo lá num canto, uma cadeira lá específica, e ela estava do outro lado. E ela chegou triste, com um braço, não sei se era engessado, enfaixado, engessado. E ela falou assim, olha, o que foi que aconteceu, Vânia? E ela disse, eu parti treinando lá, não sei se era Kingbox, sei que... Ela partiu, né, o osso, que eu não lembro qual é o nome, mas ela partiu. E o médico disse assim, olha só, você por um ano... você não vai poder tocar bateria e por um ano você não vai poder dirigir. Ela estava muito triste porque ela tinha sido abençoada por Deus e ela não ia poder dirigir nem tocar a bateria. Não pense que Deus te deu alguma coisa, queridos, que o diabo não vai querer roubar na mesma hora. E se você for supersticioso, você vai dizer assim, Deus me deu isso e agora aconteceu isso, é porque não era o tempo de Deus, ou então eu estou soberbo, sei lá, Deus quer fazer alguma coisa. Você tem que brigar com aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te deu. Você tem que guardar as coisas que Deus te deu. Você tem que lutar pelas coisas que você já conquistou no Senhor. E sabe, ela falou isso chorando, triste, e alguém chegou assim, outra pessoa falou assim, então faz o seguinte, venda o seu carro para mim. E Tessa disse que subiu uma revolta santa dentro dela. E Tessa disse, ei, preste atenção, gritou do outro, você não vai vender carro nenhum. Você não vai passar um ano sem dirigir, nem um ano sem tocar bateria. Porque sabe de uma coisa, você é filha de Deus. Deus lhe deu esse carro.
E Deus lhe chamou para fazer isso. Então você vai tocar a sua bateria, você vai poder dirigir o seu carro. Não aceite isso. Na primeira oportunidade, o diabo vai querer roubar de você e dizer, olha, tem um caminho melhor aqui para você. E eu lembro que ela ficou consolada e um dia ela chegou no domingo na igreja e nós chamamos ela, eu chamei ela na frente, nós oramos por ela, nós declaramos o poder da vida operando no seu corpo. Você vai tocar a bateria, você vai dirigir o seu carro. Agora eu não vi um anjo, queridos, mandar eu fazer isso, eu não vi Deus mandando especificamente fazer isso, mas nós somos igreja. Amém? Diga, nós somos igreja. Nós somos resposta de Deus aqui na terra. E eu lembro que nós oramos e nada aconteceu e parece que não havia nenhum sentimento. Mas depois, no outro culto, uns 2 cultos da frente, ela chegou chorando lá. E a gente achava que ia quebrar do outro braço. Brincadeira. E ela foi lá e outra pessoa foi lá na frente com ela. Ela estava tão emocionada. Ela disse, eu fui no médico. E o médico tirou 2 raios-x. E ele disse assim, minha filha, não tem nada aqui. O que aconteceu com o seu braço? Mas não tem nada, doutor. E esse raio-x aqui que está o osso assim, outro assim, uma ponta para cá, outra para lá. Ele disse, não, mas o que eu tenho é esse aqui. Não tem nem a marca. Eu creio, queridos, que 2020 não vai deixar marca na sua história se você entrar no seu propósito. Não vai deixar marca nas suas finanças se você estiver sincronizado com o plano de Deus. Deus não se surpreendeu com 2020 porque todos os seus dias foram escritos antes de você existir. Ele não botou, nesse ano aqui eu vou ter que botar, será difícil, meu filho vai entrar em crise. Alguns dias ele terá depressão. Tal mês ele vai parar de dizimar e de ofertar. É quando a igreja passará a ter problemas na área de arrecadação. E nesse momento aqui ele vai ficar bem à beira do divórcio, porque a pressão financeira vai se somar com algumas demissões na empresa dele, e ele vai ficar quase sendo despedido, então vai dar uma crise familiar, e ele vai ficar à beira do divórcio. Você crê que Deus escreveu isso para você lá? Aleluia. Você vai chegar diante do Senhor e vai dizer, diabo, eu sei do seu relatório, mas eu vou escutar a história que Deus escreveu para mim. Aleluia. Eu vou fazer agora uma imersão na presença. Pai, eu estou aqui para descobrir a sua história para a minha vida. Aleluia. Eu não abandonarei o barco, queridos, antes de ouvir o que Ele tem para mim. Amém? Então, queria ler com você algumas coisas aqui. Vou tentar que o Senhor me ajude para nós encerrarmos. Eu escrevi algumas coisas aqui, queria te abençoar. Você não precisa ler na sua Bíblia, amém? É sobre a vida de Saul e Davi. Todos nós conhecemos Saul e Davi, não é isso? 3 pessoas conhecem, glória a Deus. Vocês podem ler. Está em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Crônicas, 2, você consegue encontrar esses relatos, amém? Todos conhecem Davi e Saul aqui? Amém. Glória a Deus. A Bíblia mostra, queridos, que Davi ansiava pela guerra, pelo combate, desde criança. Esse era o seu chamado, ser um rei que guerreava. Ele nasceu para isto. E a única vez que negligenciou isso, entrou em adultério com Batseba e em tremendos apuros. Davi nasceu para ser um rei guerreiro. Está comigo? Quando Saul reinava, Israel precisava de um outro tipo de rei. Quando o povo de Israel queria pedir um rei, Deus disse para eles assim, eu não queria que houvesse um rei, porque eu queria ser o rei do povo, eu queria que houvesse uma teocracia, onde eu fosse o rei deles. Mas já que eles me pediram um rei, eu vou procurar alguém aqui. Diga, procurar alguém. Então ele disse, unge Saul. Então Deus encontrou um rei para o povo. Quando Saul reinava, Israel precisava de um outro tipo de rei. Saul era covarde. Saul se autoprotegia. Quando no início o profeta Samuel foi buscá-lo para ungí-lo perante o povo como rei, ele se escondeu entre as bagagens. Aquilo não era humildade, era autoproteção. Quando o povo tremia de medo antes de entrar em uma batalha com o inimigo, Saul ofereceu ofertas antes do profeta chegar, porque temia que o povo abandonasse. Outra vez, diga autoproteção. É quando você faz coisas
em detrimento dos sonhos e projetos de Deus para a sua vida, em detrimento daquilo que Deus te chamou para ser, a fim de se proteger, ainda que isso desonre e desobedeça a Deus. Porque é mais importa, a Bíblia diz obedecer a Deus do que os homens, mas ele fazia, mais importa para mim obedecer aos homens do que a Deus, contanto que eu fique livre e me proteja. Quando ele guerreou, destruiu uma cidade, ele preservou o rei e os animais. O motivo, segundo o próprio Saul, era que o povo achou melhor e ele consentiu para não desagradá-los. Um rei vivendo para o povo na perspectiva de obediência em detrimento de Deus. Enquanto Saul reinava desleixadamente sobre Israel, Davi crescia em intimidade com o Senhor no campo. Saul acostumou-se a ser rei e usava esse benefício para proteger a si próprio. Enquanto isso, o jovem Davi, na paz silenciosa do campo, onde pastoreava suas ovelhas, sonhava com a guerra. Aleluia! Ele estava lá, cuidando de ovelhas naturais, sonhando com a guerra, porque ele foi criado para um propósito. Aleluia! Davi deixava as ovelhas para deixar comida para os seus irmãos. Davi investigava junto a cada soldado sobre as últimas notícias do campo de batalha. Ele farejava uma oportunidade. Enquanto Davi desejava destruir a afronta do inimigo sobre Israel, Saul era autoprotetivo e viu por 40 dias a afronta de Israel e a si próprio como rei. Ele estava disposto a tolerar muito mais do que isso, o quanto precisasse. Saul não lançava os seus soldados ao seu propósito, porque ele mesmo queria evitar o seu. Vocês estão aqui? Saul não lançava os seus soldados ao seu próprio propósito, porque ele mesmo queria evitar o seu. Quando Davi se apresenta para guerrear, Saul com muito trabalho o permite, mas não sem antes tentar desencorajá-lo. Quer ver um crente bucha? É crente que você fala sobre os sonhos de Deus para a sua vida e eles usam artifícios, coisas naturais para indicar que não é bem assim, não é bem a estação, não é o momento, tenha muito cuidado. Sabe, sempre está barrando você. Eu não estou falando sobre conselhos sábios, mas pessoas que por não viverem o seu destino, tentam desencorajar o destino de outros. Por não conseguir, ele tentou colocar a sua armadura em Davi. De certo modo, aquela armadura é como um sinal profético de que um dia Davi iria usá-la como um rei. Mas naquele momento não cabia a Davi, pois o rei ainda era Saul e ele ainda seria julgado por não ocupar o seu lugar da forma certa. Por fim, queridos, nós percebemos que a graça foi depositada sobre Saul, que a graça que foi depositada sobre Saul estava sendo desperdiçada. Por fim, nós percebemos que a graça que foi depositada sobre Saul estava sendo desperdiçada. Os inimigos de Israel andavam confortáveis. Quando graça é desperdiçada, seus inimigos vão andar confortável. Na sua casa, doença. Ela não vai bater a porta, ela vai estar lá todo dia. Então sua farmácia vai ser mais abundante do que a abertura das escrituras para serem lidas ou consideradas. Quando você negligenciar a graça, os seus inimigos estarão confortáveis. A Bíblia diz, queridos, que num tempo em que Israel estava em crise, porque, sabe, Eli foi negligente, os filhos de Eli foram negligentes, por causa disso, sempre que Israel pecava, os inimigos de Israel cresciam. E por uma geração ou mais, Israel foi negligente. Então levanta-se Samuel e tenta restaurar a santidade do Senhor Israel para proteger Israel. Então eram dias de guerra. Você entende? Que tipo de rei precisava? Rei que ia ao combate. Sabe o que os filisteus faziam com o povo de Israel? Eles oprimiram o povo de Israel e disseram assim: vocês não podem forjar uma espada, vocês não podem forjar uma lança nem um machado. Qualquer objeto ou instrumento cortante que vocês tenham, vocês terão que ir à nossa cidade e nós afiaremos lá.
E faremos a verificação do que é isso. Quando Saul foi combater contra os filisteus e outros inimigos com seu povo, eles não tinham um só instrumento de guerra. Eram pessoas com mãos vazias, porque existia um rei covarde ocupando o lugar. E quando você não usufrui da sua graça e da sua autoridade, os inimigos ficam livres. Mas quando Davi matou o gigante, ele se torna comandante do exército de Israel. Ele devasta os seus inimigos. Eita glória! E o povo grita, oh aleluia! Sabe por quê? Sabe, pastor João, aquela coisa que as pessoas se ofendem? Quando nós ouvimos sobre, muitas vezes nós somos tentados a ouvir sobre ministros. Ah, aconteceu tal coisa. E as pessoas se ofendem. Ah, porque fulano está ficando metido demais. Beltrano está demais. Não, é porque Deus faz que ecoe o resultado da sua graça na mão de homens deficientes. Deus vai ecoar o que Ele está fazendo na mão de pessoas, na vida de pessoas e através delas, que não teriam a capacidade. Deus sempre vai exaltar a sua graça. E o povo gritou, queridos. Havia um grito preso neles. Saul matou 1000. Aleluia. Mas Davi matou 10.000. Porque nós precisamos de um rei que nos liberte da escravidão. Nós precisamos de um rei que entenda o seu propósito e que tenha graça. E viva ela para as coisas funcionarem. Porque você não foi criado para estar desincronizado com os céus. Quem não dá fruto será cortado. Uma coisa é você não dar fruto para si próprio. Ainda assim haverá juízo. Mas outra coisa é você negar o seu destino que vai alcançar milhares. Costumamos falar que a voz do povo é a voz de Deus. E ouvindo o que o povo fala hoje no mundo secular, sabemos que isso não é verdade, amém? Mas neste caso era assim. Era Deus mostrando a estatística daqueles que se protegem em detrimento do plano de Deus, versus a estatística daqueles que se lançam num pleno propósito dele, que experimentam da sua graça e obedecem à sua vontade. Saul reinou ao mesmo tempo que Davi, mas os registros são bem diferentes em favor de Davi. Eu não sei quanto tempo de vida você tem, se Jesus não voltar. Não sei se você tem 50, 60, se você tem 20 anos, 30 anos. Eu não sei se você tem ainda 70 anos pela frente, 50. Eu estou com 40, então estou acreditando que pelo menos uns 46 eu viva mais 46, 48 também. Eu tenho que obedecer o nosso ministério, tenho que viver mais ou menos como o irmão Rega viveu, pelo menos 86. Eu não posso viver, queridos, o que aconteceu. Mas Deus está querendo que você viva o que está para frente. Se você achou que a igreja era uma instituição que ia organizar a sua família, você é um tolo e você estava errado. Porque os princípios e ensinamentos da Bíblia estão direcionados a homens, não a instituição. Com exceção de coisas muito específicas, está falando de um relacionamento pessoal entre Deus e um homem. Você se acha em Adão. E o que foi restaurado aqui, queridos, foi a volta da presença ao jardim. Quando Deus em Jesus restaurou todas as coisas, Ele te colocou no lugar onde Adão estava. E colocou Deus onde ele estava. E a coisa mais importante e vital que foi restaurada foi Deus andar com você e comunicar o coração dele. Tudo deu errado porque Deus se afastou do homem e o homem criou a sua própria história sem Deus. Então Deus está dizendo, eu não posso aceitar que você viva a sua história sem mim. E você não tem o direito, porque eu escrevi um destino e um propósito e você não pode negar o povo. Irmãos, vai se levantar muitos Davis esses últimos dias, mas estará no nosso meio muitos Saúls, covardes, autoprotetivos,
se protegem em detrimento do plano de Deus. Porque e se eu for e se eu passar vergonha? E se eu for, alguém for melhor do que eu? Hã? E se eu investir e der errado? E se eu sonhar e não der certo? Sabe, se fulano for mais capaz? Vários motivos para se proteger. Saul sempre está confortável. Sempre está confortável e não desafiado é um sintoma de alguém que não ama a Deus. Amém? Porque quando eu casei com a minha esposa, chegou o dia que eu disse, rapaz, eu estaria muito mais confortável divorciado. E ela também. E não foi a paixão louca, mas que nos deixou junto, não. Não era entre tapas e beijo, não. A gente nunca cantava a música do Leandro Leonardo entre tapas e beijos para depois se abraçar e se resolver. Não, não existia isso. Você sabe assim, a minha alma estaria confortável, a minha carne estaria confortável. Mas sabe uma coisa? O amor não é autoprotetivo. O amor tudo sofre, tudo crê. Crer não é sentir, queridos. Crer ainda é esperar. Se você não sabe, dentro do elemento de crer existe esperança, porque a esperança é o alvo da fé. Então eu creio e sofro dano, amando alguém que ainda está em aperfeiçoamento, cumprindo o meu propósito de marido, também da mesma forma para comigo, e muitas vezes mais dela para mim. Então Deus está dizendo assim, o que eu tenho para fazer na sua vida, se você ficar sentado nesse quadrado aí, não vai acontecer. E se você se ajoelhar a mim para descobrir o meu plano e entrar numa imersão, esqueça, porque a primeira coisa que eu vou fazer na sua vida é te tirar do lugar. Porque eu não vim aqui para te deixar como está. Ok, aquela história bonita de que venho a mim como está, beleza. Mas quando chegar eu vou te reformar, eu vou te projetar, eu vou te empurrar, eu vou te fazer crescer. E não é bem assim, te fazendo se sentir bem. É muitas vezes te fazendo se sentir estranho. E eu estava falando com uma pessoa, queridos, se você entra, e eu vou encerrar com isso, nós temos 12 segundos, se você entra em um ambiente e tem um morto lá, e você diz, gente, vamos orar para que esse morto ressuscite? Maluco, doido, extremista, imaturo, então vai sair, todas as pessoas, vai ficar 2 pessoas, mas você lá, talvez. Mas se você orar e o morto ressuscitar, todos voltarão e darão testemunho. Eu estava lá no dia, nós oramos, foi junto. E se o Senhor te usasse para isso? Se o Senhor quisesse que você fizesse isso? Falamos sobre Smith Wigglesworth, ressuscitou 14 homens. Homem de Deus. Não era homem de Deus somente, era cabra macho. Corajoso, não era autoprotetivo. Tinha a coragem de ser chamado louco. Deu um soco tão forte na barriga de um homem com um câncer, com um problema tão sério no estômago, que as pessoas o seguraram e o repreenderam publicamente. Mas depois o homem gritou, estou curado, estou curado, estou curado. Milagres não vêm antes da sua ousadia e intrepidez. De você sair do ambiente de conforto e se expor a pessoas e a circunstâncias e a imaturidade de outros. A imaturidade do teu cônjuge muitas vezes vai te ferir. Minha esposa falou, eu estou com sonho de fazer isso, eu tenho isso no meu coração. E a minha imaturidade, amados, a minha natureza normal fala assim, você está louca, isso é loucura. E poldei ela. Mas em outro momento ela conseguiu fazer e pum. Porque as pessoas são imaturas. E elas vão nivelar você sempre para baixo, quando Deus te chamar para cima. Davi, deixa eu te dizer uma coisa, esse homem é muito grande. Davi, deixa eu te dizer uma coisa, esse gigante é terrível. Só tem guerreiro aqui, ninguém tem coragem de ir lá. Davi, é melhor, você é um jovem, você é bonito, você cuida de ovelha, é melhor você desistir. E ele disse, eu sonho com isso desde o primeiro dia. Eliabe fala assim, o irmão dele diz, o que é que você está fazendo aqui? Eu sei que tu és presunçoso. Qual a característica de um presunçoso? Falar sobre coisas grandes, oh aleluia. Ele disse, Deus vai me usar, essa história de Israel vai mudar, a afronta vai sair de sobre o meu povo, eu serei uma das pessoas que Deus me destinou para essa nação. Eu não aceito que alguém que tem aliança com Deus sofra tanto, eu nasci para isso. Oh meu Deus, para que você nasceu, queridos? Para que você nasceu? Não negue o seu destino, porque ele não está atrelado primeiramente aos seus recursos, não está atrelado à sua escolaridade, não está atrelado ao povo, ao lugar físico que você está.
Está atrelado à presença. Aquele lugar da imersão está atrelado à glória. Aleluia. Você pode ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Diga, eu tenho um dono. Diga, eu tenho um dono. Eu sou seu servo. Deus quer despertar nesta manhã paixões. Mas pastor, essa palavra paixão é perigosa. Esqueça esse termo secularmente, amém, de namorado. É uma paixão que vai incendiar você de novo para o propósito, que vai roubar, arrancar de você a timidez, vai arrancar de você o medo que se brotou. Sabe, vai tirar a sua confiança do dinheiro. Vai te dar coragem de dizer para as pessoas, não, eu sei que você não acredita, eu sei que você acha que é loucura, mas é isso que Deus colocou no meu coração. Eu sonho, eu durmo, eu acordo com isso, eu como com isso. Há uma paixão no meu coração por um propósito para o qual Deus me criou. Então eu queria que você abrisse seu coração, Senhor, e que você pegasse tudo que nós já ouvimos nessa conferência até agora, e somasse tudo isso no seu coração, e entrasse debaixo de um espírito de ousadia e de intrepidez, e simplesmente adorasse a Deus de uma forma diferente, com a rendição da vida, dizendo, Deus, a minha vida será formatada nesses próximos anos, para atender o teu propósito através de mim. Senhor, se o meu emprego fere o teu propósito prevalecerá. Se a minha forma de orar, a quantidade de oração não atende o meu propósito, eu orarei mais e eu adequarei a minha comunhão contigo a esse propósito. Querido, só se vive uma vez. Você não tem outro cartucho para carregar. Você não vai ter outra oportunidade de alcançar as milhares, os milhões, as pessoas, as vidas. Você só viverá uma vez e Ele sonha que você atinja o seu destino. Não é sobre vaidade. Não é sobre ser recompensado financeiramente. É sobre saber que eu entrei na eternidade, trazendo comigo os meus feixes. Eu servi ao meu rei e vim entregar aos seus pés aquilo que eu fiz para a sua glória. E que seja ouro, e que seja ouro, e que seja ouro. Mate quem você é hoje, para que o que você vai ser amanhã nasça.